Vou pegar algumas sementes para tentar achar uma ligação, e os cavalheiros me corrijam se eu estiver errado. A gente está falando de sionismo, a gente está falando de uma terra que é reivindicada por culturas e religiões diferentes, e no centro eu preciso trazer Jerusalém, né? Que é o coração do sionismo, que é a capital reclamada por Israel, mas também existe ali as outras duas religiões monoteístas que surgiram, né? Então, depois do judaísmo, o cristianismo e mais recentemente o islamismo, e que se encontram num quadrilátero, né? Onde tem o Muro das Lamentações, você tem o terceiro território mais sagrado para os islâmicos, que é a mesquita de Al-Aqsa, e talvez, se não tiver mal de conta aqui, uns 2, 3 quilômetros, tem a Igreja da Natividade. Menos. O cristianismo é mais perto ainda, né? Prega a tradição colada, cristã, né? Que a manjedoura de Jesus Cristo tenha sido naquele lugar que depois foi levantada a chamada Igreja da Natividade. Nesse acordo de paz, que não estamos voltando tanto assim na história, estou falando do governo de Ehud Barak e Yasser Arafat, né? Arafat pelos palestinos na Autoridade Palestina e Ehud Barak, então primeiro-ministro de Israel, teve um encontro moderado pelos Estados Unidos em Washington, nos arredores de Washington, Camp David. Bom, os palestinos não quiseram, né? O Yasser Arafat não quis ali a assinatura de que, tá bom, vamos dividir Jerusalém. Ou seja, estamos remontando a uma discussão histórica que aqui no pragmatismo está na realidade. Daqui para frente, como é que vai ser? Se é uma capital que não pode ser dividida, se não há um consenso sobre isso, qual é a solução? No momento, venceu o Hamas. Enquanto o Hamas não for neutralizado, essa pauta não entra. Nós não podemos pensar nisso. Nós queremos que todas as culturas continuem vivendo em paz naquele território, igual se você caminhar pela cidade velha de Jerusalém, você vai ver isso, você vai presenciar isso. Isso é uma realidade. Mas no momento, com o Hamas no cenário, você não tem Israel. Você não tem o povo judeu. Eles disseminam ódio contra os judeus no mundo inteiro. Eles não libertaram os nossos reféns até agora. Eles mostraram tudo o que fizeram e ainda estão recebendo apoio. Ainda existem pessoas que estão relativizando o terrorismo e usando esse contexto para narrativas, para justificar algumas narrativas. Nesse momento nós não podemos pensar na paz, sendo que nós sabemos que com o Hamas não existe paz, não existe diálogo. Ele quer o seu fim. O senhor é muito otimista, né, Rabino, quando fala em acabar com o Hamas. Dá para ter essa confiança? Não tem outra alternativa, vai acabar? Tem jeito de acabar, Não Rabino? tem outra alternativa. Vai chegar um momento que o Hamas vai ser um ex-grupo terrorista, um grupo Israel, terrorista. nesse momento, não tem outra alternativa a não ser acabar com o Hamas. Mas o Hamas não é uma ideia. Porque outros podem surgir. O Hamas não é uma ideia. Uma coisa é você eu não estou falando do antissemitismo. Eu estou falando do governo que hoje tomou a faixa de Gaza à força e que todas aquelas milhões de pessoas são reféns na mão deles. Ou seja, você menciona um grupo que também teve um controle político de determinada região. Não só isso, mas tem alguns pontos que passaram aqui que a gente vai ter que colocar. Sobre isso. Hamas, que se fala acabar com o Hamas, é acabar com a situação atual do Hamas. Sim. É acabar toda a infraestrutura bélica do Hamas. Acabar com os líderes que vão ser caçados. E com os mísseis que estão sendo disparados, que se não fosse a tecnologia do Domo de Ferro, sim, e até a tragédia seria muito maior. Mas isso que Israel vai voltar a dominar a faixa de Gaza temporariamente. Israel não quer a faixa de Gaza, mas ela vai ter que voltar a dominar a faixa de Gaza. Porque também vai ser burrice entrar em todos os túneis de 500 quilômetros que a gente chama de metrô de Gaza. Então Israel vai, primeiro, tomar conta da região e esperar os terroristas saírem. Isso é viável, totalmente viável. Tanto que, antes da saída de Israel, em 2006, Israel controlou aquela região e o pessoal viveu muito bem. Tinha saneamento básico, tinha água,
tinha comida, não faltava nada. Sim. Quando o Hamas, na verdade, Israel entregou na mão da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas não era uma eleição para governar, era uma eleição do parlamento. Sim. Aonde se ganhou mais cadeiras, o Hamas ganhou mais cadeiras do que a autoridade palestina, e aí eles fizeram uma tomada de poder à força, violenta, expulsaram a autoridade palestina, mataram, arrastaram as pessoas dos prédios, jogaram tomaram o poder fora, de uma maneira brutal, e tomaram o poder. Desde aquele momento, se reverteu a vida dessas pessoas lá. Essas pessoas que todo mundo fala desse sofrimento, começou naquele momento. Porque naquele momento, toda a infraestrutura que já teve dessalinização de água, tem estação. Israel montou uma estação na faixa de Gaza. Você pode tirar a água do mar e beber. Israel em si, você acha que Israel tem água? 80% da água de Israel vem do mar hoje, gente. Não tem água. E do ar, mas principalmente do mar. E transportou essa tecnologia para a faixa de Gaza. Mais humanitário do que Israel faz nas ações, porque tem gente que fala e tem gente que age. E eu acho que a nossa religião é um pouco isso, Rabino. Sim. Fale pouco e faça muito. Agir. E a gente agiu durante todos esses anos. Então, o Hamas virou essa chave. Volta um pouco para Jerusalém, pé no chão. Isso, chão da realidade. Chão da realidade, eu vou usar essa expressão, gostei. Se a gente voltar para Jerusalém, sempre houve uma convivência. Sempre houve. Dos três povos. Sem separar, sem falar quem é. Quem governou foi Israel. Mas a liberdade, no Al-Aqsa, não entra judeu. O judeu tem, de segunda a quinta, um horário muito específico que pode passear lá. De quinta a segunda, sou muçulmano. E o muçulmano pode entrar a hora que quiser, 24 horas, 7 dias por semana, não precisa de autorização nenhuma. Se você vai na Igreja da Natividade, você pode ir, qualquer cristão, vai a hora que quiser. Dá para chegar a um acordo para também se sentir, talvez, que tem algum domínio? Dá para também chegar nesse acordo, sim. Não tem dúvida que dá para chegar. Mas eu volto para as palavras do Rabino. Nós todos temos que libertar aquela terra do terrorismo. Isso que é o ponto principal. Que não volte a ser essas cenas que nós vimos no dia 7, nem em Israel e nem em lugar nenhum do mundo. Se a humanidade, que hoje, na minha visão, vive o mais baixo momento de moralidade, não se tocar, vai bater na porta de cada um de nós.